Leitura do Livro do Céu, volume 10. Em nome do Pai, que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Minha mãe, feche a divina vontade em minha alma, para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar aí o seu trono, sua morada. Volume 10, trecho 12. O interesse é o veneno do sacerdote. Deus não é compreendido por quem não está despojado de tudo e de todos. 15 de janeiro de 1911. Continuando meu habitual estado, meu adorável Jesus fazia-se ver chorando, porque me tinha trazido a celestial mãe para que o tranquilizasse, e eu fazia o que podia para consegui-lo. Beijava-o, acariciava-o, apertava-o, dizia-lhe: o que queres de mim? Não quer amor para que se sinta feliz e acalme seu pranto? Não me disse você mesmo outras vezes, que sua felicidade é meu amor? E eu te amo muito, muito, mas te amo junto contigo, porque por mim só não sei te dar. Dá-me teu alento ardente que converte todo o meu ser em uma chama de amor. E depois te ame por todos, te ame com todos, te amo nos corações de todos. Mas quem pode dizer todas as minhas loucuras? Então parecia que se acalmava um pouco, e para fazer que meu doce Jesus não chorasse mais, lhe disse: minha vida e meu tudo, santifica-te. Agora que façam as casas de reunião de sacerdotes, oh, como será consolado! E ele rapidamente: ah, minha filha, o interesse é o veneno do sacerdote. E se infiltrou tanto neles que eles envenenou o coração, o sangue e até a medula óssea. Oh, como o demônio os tem sabido enredar, tendo encontrado neles a vontade disposta para ser entrelaçada à vontade humana no interesse. Minha graça tem usado toda a sua arte para formar neles o tecido do amor e dar-lhes o contrário do interesse, mas não encontrando sua vontade disposta, pouco ou nada tem tecido de divino. Por isso o demônio não pode impedir de tudo estas casas de reunião de sacerdotes, o que causou-lhe muita perda. Se contenta em manter o tecido que o teceu com o veneno do interesse. Ah, se visses quão poucos são os que estão dispostos a separar-se da família e a derramar este veneno do interesse, chorarias comigo? Não vês como discutem entre eles a respeito deste ponto, como ficam agitados, como se inflamam os ânimos? Eles acreditam que é um absurdo e que isso não se aplica ao seu estado. Enquanto dizia isto, via os sacerdotes dispostos a isso, e quão escasso era o número deles. Jesus desapareceu e encontrei-me em mim mesmo, agora sentindo repugnância de escrever estas coisas que correspondem aos sacerdotes, mas tendo feito o sacrifício, porque assim o quer a obediência, meu amado Jesus veio e me deu um beijo para recompensar-me pelo sacrifício feito e acrescentou: filha amada minha, não disseste tu tudo sobre os inconvenientes que traria se o sacerdote ficasse estorvado pela atadura da família? As tuas vocações equivaladas, pelas quais a Igreja chora amargamente nestes tristes tempos, certamente não se veriam tantos modernistas, tantos soberbos, vazios de verdadeira piedade, tantos deles dados aos prazeres, à incontinência, e tantos outros que veem como se perdem as almas, como se não fosse nada, sem a mínima amargura, e tanto outros desatinos que fazem
Estes são os sinais de vocações erradas. E se as famílias virem que não há nada mais a esperar da parte dos sacerdotes, a ninguém virá a vontade de incitar os seus filhos a tornarem-se sacerdotes, realmente. Nem aos filhos virá o pensamento de enriquecer, de elevar a família por meio do seu ministério. E meu doce Jesus, em vez de me dizer estas coisas, vê os dirigentes, os bispos, porque eles que têm autoridade podem conseguir te contentar neste ponto. Mas eu, tão pobre, o que posso fazer? Não outra coisa que compadecer-te, amar-te e reparar-te. E Jesus, minha filha, ao dirigir-te aos bispos, o veneno do interesse invadiu a todos. E como quase todos estavam presos por esta febre pestífera, falta-lhes o valor de corrigir e de pôr em travão e de pôr um travão àqueles que deles dependem. E além disso, eu não sou compreendido por quem não está despojado de tudo e de todos. Minha voz soa muito mal a seus ouvidos, mas bem lhes parece um absurdo, uma coisa que não é conveniente à condição humana. Mas se fala contigo, nos compreendemos suficientemente. E se não encontra outra coisa, eu encontro um alívio para minha dor e tu vais amar-me demais, porque sabes que estou amargo. Volume 13, 17 de janeiro de 1911. Os governantes. Os governantes civis ouviram Jesus mais do que os chefes eclesiásticos. As casas de reunião de sacerdotes serão chamadas casas do ressurgimento da fé. Continuando o meu estado habitual, meu sempre amável Jesus veio, mas tão aflito e tão ardente de amor, que delirava e pedia um refrigério, e pondo seus braços ao meu pescoço me disse, minha filha, dai-me amor. Este é o único refrigério que para acalmar meus delírios de amor. Depois acrescentou, filho, o que escrevestes com relação às reuniões dos sacerdotes? E se me escutam, não é outra coisa que quase um processo que faço com eles, senão como os chefes dos eclesiásticos. Não me escutarão, estando também eles atados pelos laços do interesse e sendo escravos das misérias humanas, quase lambendo-as, em vez de dominar sobre as misérias, ou seja, sobre o interesse, sobre o desejo de realeza e outros. As misérias os dominarão a eles. As misérias os dominarão a eles. Assim que, ensurdecidos pelo que é humano, não serei escutado nem compreendido. Então me dirigirei aos chefes civis, que mais facilmente me prestarão atenção, os quais, entre para ver o sacerdote humilhado, e sendo estes, talvez, um pouco mais despojados que os mesmos eclesiásticos, minha voz será mais ouvida. E o que os eclesiásticos não querem fazer por amor, farei que o façam por necessidade e pela força. E farei que lhes seja retirado pelo governo o resíduo que lhes ficou. Que triste. Jesus ter que ir às autoridades humanas para que por meio delas, que elas ouçam, já que os seus não ouvem. Estão apegados a si mesmo, à vontade humana, aos seus interesses estão. Como eu disse, se não faz por amor, farei com que façam por necessidade e pela força, pela imposição. É como que se deu aqui, né? Foi proibido pela prefeitura, né? O uso de bingos, de rifa, de não sei o que lá mais e tal, né? Coisa que já não deveria, né, haver na igreja, mas o padre disse também, né? Se os fiéis vivessem, né,
a consagração do dízimo, né? Fossem fiéis a ele, não precisaria de nada disso. Mas, enfim, né? São tantas suntuosidades, né, nos templos, que também, né, enfim, é tanto cuidado com o humano, né, é banco novo, com almofadinha, é isso, é aquilo, e as almas, né, e o zelo com as almas. Enfim, e eu, Luísa disse, meu sumo e único bem, qual será o nome que se dará a estas casas? E quais as regras? Né, que o interesse de Jesus é exatamente isso, né? A, a reunião dos sacerdotes, né? O trabalho deles em prol das almas. Jesus vai dizer, o nome será as casas do ressurgimento da fé, que com respeito às regras, podem servir-se das mesmas regras do oratório de São Felipe Neri. Depois acrescentou, diga ao padre B que tu serás o órgão e ele o som para esta obra, a voz. E que se ele receber zombaria e for mal querido pelos interessados, os bens e os poucos verdadeiramente bons compreenderão a necessidade e a verdade que ele anuncia, e se farão um dever de consciência se agregarem à obra. E, ademais, se recebe burlas, terá a honra de se fazer mais semelhante a mim. Né? Se é perseguido, se é isso e aquilo, terá a honra de se fazer mais semelhante a mim. Então, não se trata de voltar lá, no Catecismo de São Pio X, a vivência lá, né, dos padres antigos, mas de avançar, né, que é se abrir aos conhecimentos do livro do céu, que é tão desprezado. Né? Toda a resposta que buscamos, que a humanidade precisa, está neles. Mas, e o interesse, né? E o desejo de ter um nome marcado na história. Como o padre disse, Santa Joana d'Arc foi reconhecida depois como santa. O fulano de tal lá foi reconhecido depois. E aqui já nessa expectativa, né, de deixar um legado e futuramente ser reconhecido. Né? O fulano de tal que não cedeu, né, que se manteve firme. Mas aqui a orientação que Jesus dá é outra. E não mudou, é a mesma lá que ele falou para o Pedro. Pedro, guarde a espada. Quem vive pela espada, morre pela espada. Senhor, que isso não te aconteça. Afasta-te de mim, Satanás, pois não pensa os pensamentos de Deus, mas de homens. É assim desde... E não vai mudar, e será sempre assim. Vejo que o heroísmo o heroísmo e a guerra é mais uma guerra de amor, paciência, como também essa guerra é uma guerra mais de paciência e amor. Como o padre mesmo disse, a igreja que saiu do lado aberto de Jesus ressurgirá também do lado aberto dele. Trecho 14 do volume 10, 19 de janeiro de 1911. A palavra de Jesus é eterna. Jesus quer o sacerdote livre das ataduras da família. O espírito dos sacerdotes destes tempos é espírito de vingança. Nossa, o espírito dos sacerdotes destes tempos é espírito de vingança, de ódio, de interesse, de sangue. Né? Quer-se a cabeça uns dos outros. Escutando as dificuldades dos sacerdotes, especialmente sobre o romper de todo o vínculo da família, e que era impossível realizá-lo no modo como dizia o bendito Jesus, e que se fosse verdade que ele assim o quer, que falasse ao Papa, para que ele, que tem autoridade, pudesse ordenar a todos e pôr-se à frente da obra. Eu estava dizendo novamente ao bendito Jesus tudo isto, e lamentava-me com ele dizendo, Sumo, meu amor, não tenha eu razão ao dizer-te que fosses as cabeças para lhes dizer estas coisas, em vez de as dizer a mim, ignorante?
O que posso eu fazer? Meu sempre amável Jesus disse: Minha filha, escreve, não temas. Eu estou contigo, minha palavra é eterna, e o que não pode fazer de bem aqui, pode fazer bem em outro lugar. O que não pode ser feito nestes tempos, será feito em outros tempos. Mas assim quero o sacerdote, livre da escravidão da família. Ah, tu não sabes qual é o espírito dos sacerdotes destes tempos? Não é nada diferente dos leigos, espírito de vingança, de ódio, de interesse, de sangue. Né? Agora devemos viver juntos. Se um ganhar mais que o outro e não deixa seu lucro para o bem de todos, quem se sentirá anteposto? Quem defraudado? Quem humilhado? Acreditando que também ele é bom para fazer aquela ganância e, portanto, aparecem as brigas, os rancores, os desgostos e chegarão ainda às mãos. O teu Jesus te disse e basta. Este ponto é necessário, é a coluna, é o fundamento, é a vida, é o alimento desta obra. Se pudesse ir aos chefes, eu não teria insistido tanto. Além disso, olha um pouco, minha filha, como eles são grosseiros e ignorantes nas coisas divinas. Eu não tenho seu modo de pensar, que eles vão à procura, humilhando-se e colocando-se às ordens de dignidades. Eu, ao comunicar-me com as almas, não olho para as dignidades, nem se eles são bispos ou papas, mas vejo se estão despojados de tudo e de todos. Olho se neles tudo é amor para mim. Olho se fazem escrúpulos de se tornarem chefes, ainda de um só fôlego, de um só batimento, e encontrando-os todo o amor, não vejo se são ignorantes, baixos, pobres, desprezados e pó, donas de casa, né? O mesmo pó, o converto em ouro, né? O melhor transformo em mim, comunico-lhe tudo eu mesmo, confio-lhe os mais íntimos segredos meus, dou-lhe parte em minhas alegrias e em minhas dores. E mais, vivendo em mim, em virtude do amor, não é de admirar que estejam em dia de minha vontade sobre as almas e sobre minha igreja. Uma é a vida deles comigo, o querer e uma é a luz com a qual veem a verdade, segundo o ponto de vista divino e não segundo o humano, e por isso eu não tenho que trabalhar em comunicar-me a estas almas, e as elevo acima de todas as dignidades. Depois, me apertando e me beijando, me disse: Bela minha filha, mais bela da minha beleza, te aflige pelas coisas que dizem? Não te aflijas. Pergunta ao padre B, pobre filho meu, quanto sofreu, por minha causa, pelos superiores, por seus companheiros e por outros, até declará-lo tolo, feiticeiro, até chegar a crer dever castigá-lo. E qual era o seu delito? O amor, né? O amor. Isso aqui explica muita coisa, né? O amor. Que Jesus disse, né? Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Né? Como diz Pedro, guarda as armas, né? Guarda essa espada. Ah, eu vou morrer. Ah, Pedro, jamais, né? Que isso não te aconteça. Afasta de mim, Satanás. Amor. Prova de amor maior não há, né? Sentindo os outros vergonha de sua vida frente à sua, lhe fizeram guerra e lhe fazem guerra. Ah, como é caro o crime do amor. Muito me custa o amor e muito custa a meus amados filhos. Né? Agora mesmo eu acabei de ler as 24 horas da paixão e é o que Luísa está dizendo, mas Jesus, o que fizestes para te odiarem tanto? Né? E Jesus diz, né? Eu cometi o delito do amor. Né? E aqui no trecho está dizendo, o espírito que os movem é, né? O espírito de ódio, de vingança. Né? O que foi, né? Os fariseus, se não inveja que tiveram de Jesus? Ignorando todo o bem e transbordando fora a sua inveja. Né?
Muito me custa o amor e muito custa a meus amados filhos. Mas eu o amo muito. E pelo que sofreu, em prêmio dei a mim mesmo e moro nele, né? Que é Jesus sofrendo nele. E ele co-participando dessa vida, né, de Jesus. Meu pobre filho, não o deixam livre. O espiam por toda parte. O que não fazem com os demais, quem sabe talvez possam encontrar matéria para corrigi-lo e mortificá-lo. Né? Não vê o bem aqui, não vê o bem, mas fica escrutar, né? Para pegá-lo em alguma palavra. Veja se não é, né? A mesma vida de Jesus, não é o próprio Jesus nele. Né? Ficam a buscar pretextos para o corrigi-lo aqui, o mortificá-lo, né? O repreender. Mas eu estando com ele, volto vãs suas artes. Né? Ficam estes confundidos. Dele ânimos, mas ó como será terrível o juízo que farei destes tais que usam maltratar a meus amados filhos. Né? Como será terrível o juízo de quem farei destes. Né? O juízo que farei destes tais que usam maltratar a meus amados filhos. Trecho 15. 28 de janeiro de 1911. O amor força Deus a quebrar os véus da fé. A igreja está agonizante, mas não morrerá. Encontrando-me no meu habitual estado, fazia-se ver o coração de meu doce Jesus, e olhando para dentro de Jesus via nele o seu coração, e olhando para mim via também em mim o seu santíssimo coração. Oh, quanta suavidade, quantas delícias, quantas harmonias se sentiam naquele coração. Então, enquanto me deleitava junto com Jesus, ouvia sua voz suave que lhe saía de dentro de seu coração que me dizia: Filha, abre-te do meu coração. O amor quer seus desabafos. De outra maneira, não se poderia seguir adiante. Especialmente para quem me ama, verdadeiramente não admite em si outro prazer, outro gosto, outra vida que o amor. Eu me sinto tão atraído por eles que o amor mesmo me força a romper os véus da fé e revelo-me e faço-lhe saborear também daqui o paraíso em intervalos. O amor não me dá tempo a esperar a morte para quem me ama de verdade, senão quem o prevejo ainda desde esta vida. Goza, sente as minhas delícias. Olha quantos felizes há no meu coração. Toma parte em tudo. Descarrega-te no meu amor a fim de que o teu se amplie demais e possa amar-me mais. Enquanto dizia, vi alguns sacerdotes, e Jesus continuou a dizer-me: Minha filha, a igreja nestes tempos está agonizante, mas não morrerá, antes ressurgirá mais bela. Os sacerdotes bons lutam para levar uma vida mais desapegada, mais sacrificada, mais pura. Os maus sacerdotes lutam por uma vida mais interessada, mais cômoda, mais sensual, toda terrena. Eu falo aos primeiros, mas não aos segundos. Falo aos primeiros, ou seja, aos poucos bons, ainda que seja um só por cidade ou país. A estes falo e mando. Rogo que façam estas casas de reunião, salvando-me aos sacerdotes que virão a estes asilos, tornando-os totalmente livres de qualquer vínculo de família. E por estes poucos bons se recuperará minha igreja de sua agonia. Estes são meu apoio, minhas colunas, a continuação da vida da igreja. Eu não falo aos segundos, a todos aqueles que não querem dissociar-se dos vínculos da família, porque se falo, certamente não sou escutado. Na verdade, só de pensar em quebrar qualquer vínculo, ficam indignados. Ah, infelizmente, estão habituados a beber da taça de juros e outras, que, enquanto é doçura à carne, é veneno para a alma. Estes tais acabarão por beber o esgoto do mundo. Eu quero salvá-los a qualquer custo, mas não sou escutado. Por isso falo, mas para eles é como se não falasse. Né? Jesus fala, continua falando, chamando, mas é como
se não falasse. É como o padre lá, né, que disse que estava lendo um livro de um escritor contrário a essa doutrina, a fé da igreja, né, mas segundo ele queria conhecer o outro lado, né, queria conhecer a forma desses outros pensar, né, e falando com o reverendíssimo lá, o bispo deu uma risadinha para ele, né, ele entendeu que o bispo não gostou da ideia, né, ele entendeu claramente, né, mas seguiu com a sua vontade, com o seu interesse, a sua curiosidade. Portanto, né, vai se dando rumos diferentes. Né? Como disse, é como o rapaz com quem eu trabalho, ele reconhece a Deus, mas não aceita a igreja. Né? E aí, quando ele, a parte dele que interessa, não é na Bíblia, não é nas homilias, não é nas coisas que os bons padres, né, dizem, tudo mais, não. Ele vai buscar o conhecimento de Deus, o conhecimento da igreja, no canal, né, no canal de historiadores, né, naquele Story, né, que é mais voltado, né, para a outra face da igreja, os maçons. Né, e aí, o que ele vai achar lá? Né, que a igreja é realmente o que ele tanto julga ser. Então, é aquilo que quem procura, acha. Né? Quem procura a luz, encontra a luz. Quem procura as trevas, encontra-se. Né? Envereda-se ainda mais, em trevas ainda mais profundas. Né? Ou seja, ela busca aquilo que ela quer ouvir. Né? Se ela quiser ouvir a verdade, ela vai encontrar a verdade. Se ela quer, né, continuar nas trevas, na mentira, ela vai, né, ter cada vez mais confirmações de que aquilo que ela acha que é realmente. 3/16, 4 de fevereiro de 1911. Onde se fizeram as casas de reunião de sacerdotes, as perseguições serão mais benignas. Continuando o meu estado habitual, o bendito Jesus me disse: Minha filha, diga ao padre G que solicite as reuniões de sacerdotes, que não façam com que as perseguições se antecipem, porque onde se façam estas reuniões serão mais atenuadas as perseguições, ou perdoadas as pragas. É grande a podridão e muito mal cheirosa, e por necessidade se requer do ferro e do fogo. O ferro para cortar as carnes podres e o fogo para purificar. Portanto, em breve. Né? Cadê as casas de reuniões, né? Nem sinal. Portanto, é como Jesus diz, né? Em breve. Já não estão aí, né? Já está aí. 3/17, 8 de fevereiro de 1911. O amor torna Jesus feliz. Luísa, paraíso de Jesus na terra. Continuando meu habitual estado, passei cerca de 6 dias imersa no amor de meu bendito Jesus. Tanto que às vezes sentia que não podia mais. Ele dizia: Basta, basta, porque não posso mais. Sentia-me como dentro de um banho de amor que me penetrava até a medula dos ossos. Ora me falava Jesus de amor e de quanto me amava, e ora eu lhe falava de amor. O belo era que às vezes Jesus não se deixava ver, e eu, nadando neste banho de amor, sentia romper-me o cerco da pobre natureza. Me lamentava com Jesus, e ele me sussurrava ao ouvido: O amor sou eu. E se você sente o amor certo, é que estou contigo. Outras vezes, me lamentando, me dizia ao ouvido, mas tudo de improviso: Luísa, tu és o meu paraíso na terra, e o teu amor faz-me feliz. E eu: Jesus, meu amor, o que dizes? Queres gozar comigo? Você está feliz por si mesmo. Por que diz que está feliz por mim? E ele: Ouça, ouça-me bem, minha filha, e entenderá o que eu te digo. Não há coisa criada que não tenha vida no meu coração. Todas as criaturas são como tantas cordas que saem do meu coração e que têm vida de mim. Por isso, por necessidade, naturalmente, tudo o que fazem repercute em meu coração, ainda que seja um só movimento. Por consequência, se fazem mal, se não me amam, dão-me contínuo incômodo,
Aquela corda faz soar em meu coração sons de desgostos, de amarguras, de pecados e formações fúnebres que me tornam infeliz por parte daquela corda ou vida que sai de mim. Em troca, se me ama e está toda atenta a me contentar, aquela corda me dá contínuo prazer e forma sons festivos, doces, que harmonizam com a minha própria vida. E por parte daquela corda eu gozo tanto, até me tornar feliz e gozar por causa dela meu mesmo paraíso. Se compreendes bem tudo isto, não dirás mais que me burlo de ti. E agora digo o que dizia eu de amor e o que dizia Jesus. O direi enlouquecendo e talvez revoltado, porque a mente não se adapta de tudo às palavras. Oh, meu Jesus, amor, és tudo amor, e amor eu quero, amor desejo, amor suspiro, amor eu suplico e te rogo amor. Amor me convida, amor me é vida, amor me arrebata o coração até o seio de meu Senhor. De amor me embriaga, de amor me faz feliz. Eu sozinha, sozinha e só para ti. Você sozinho e só para mim. Agora que estamos sozinhos, falemos de amor. Ah, faz-me entender quanto me amas, porque só em teu coração amor se compreende. De amor queres tu que te fale? Escuta, filha amada, minha vida de amor. Se respiro, te amo. Se me bate o coração, meu coração te diz amor, amor. São loucuras de amor por ti. Se me movo, amor te acrescento. De amor te inundo, de amor te circundo. De amor te acaricio, de amor te flecho, de amor te atraio, de amor te alimento, e agudos dardos te mando ao coração. Pare com isso, meu Jesus, por agora. Já me sinto desfalecer de amor. Segure-me entre teus braços e me endireite em teu coração. De dentro dele me faz desalar também a mim de amor. De outra maneira, amor de amor. De amor delírio, de amor me queimo, de amor faço festa, de amor defino, de amor me consumo, o amor me mata e me faz ressurgir mais bela a uma vida nova. A minha vida foge-me e sinto só a vida de Jesus. Meu amor, e em Jesus meu amor sinto-me imensa. E amo todos. Sinto-me ferida de amor, doente de amor. De amor embeleza-me e faz-me mais rica ainda. Dizer mais não sei. Ó amor, só tu me entendes. Tu só me compreendes. Meu silêncio te diz mais ainda. Em teu belo coração se diz mais com calar que com falar. E amando se aprende a amar. Amor, amor, fala só tu, porque sendo amor sabes falar de amor. Amor, tu queres ouvir. Tudo que é criado te diz amor. Se as estrelas brilham, amor te dizem. Se nasce o sol, amor te manda. Se resplandece de toda a sua luz no seu pleno meio-dia, dardos de amor te mandam ao coração. Se o sol se põe, te diz, Jesus morre por ti de amor. Nos trovões e relâmpagos, amor te mandam, e toques de beijos te dou ao coração. Sobre as asas dos ventos é amor. Que corre, se murmuram as águas, te estendo os braços. Se movem as folhas, te estreito ao coração. Se perfuma a flor, te recreio no amor, de amor. Tudo que foi criado em linguagem muda diz ao coração, só de ti quero vida de amor. Amor eu quero, amor desejo, amor mendigo. De dentro do coração só estou contente se me der amor. Meu bem, meu tudo, amor insaciável. Se queres amor, dá-me amor. Se me queres feliz, amor me diz. Se me queres contente, amor me entregas. Amor me investe, amor me leva ao trono do meu Criador. O amor me indica a sabedoria incriada e me conduz ao eterno amor. E aí eu faço minha morada. Vida de amor, viverei em teu coração. Te amarei por todos, te amarei com todos.
Te amarei em todos. Jesus, segue-me toda de amor. Dentro de teu coração, abre-me as veias e, em vez de sangue, faz correr amor. Tira-me o fôlego e faz que respire ar de amor. Queima-me os ossos e as carnes, e toma-me toda, toda de amor. O amor me transforme, o amor me conforme. O amor me ensine a sofrer contigo. O amor me crucifique e me torne toda similar a ti. Trecho 18, 24 de março de 1911. Reze pelas necessidades da Igreja. Continuando meu estado habitual, meu sempre amável Jesus veio e eu lhe rogava por certas necessidades da Igreja e por um certo P que editou livros do inferno e me disse: Minha filha, não fez outra coisa senão lançar-se maioritariamente na lama. Uma mente de sadio juízo logo verá como é nécio e como eu o tenho cegado, pois não tem posto fora nenhuma verdadeira força de razão no que ele afirma. Não quero que os sacerdotes se apressem a tê-lo, tornando-se demasiado vis se o fizerem, e passarão os limites de sua dignidade, como se quisessem prestar atenção ao absurdo de uma criança, e por isso lhe darão espaço para que faça outros absurdos. Mas se não lhe prestarem atenção, pelo menos lhe darão a dor de que ninguém leve a sério o que ele faz, e de que ninguém o aprecie. Responderão com as obras dignas de seu ministério. Esta é a mais bela resposta. Aquele lhe acontecerá que cairá na armadilha que prepara para os demais. Trecho 19, 26 de março de 1911. O único consolo que consola Jesus é o amor. Esta manhã, encontrando-me fora de mim mesmo, vi a celestial mãe com o menino nos braços. O divino menino me chamou com sua pequena mãozinha, e eu voei para me pôr de joelhos diante da mãe rainha. E Jesus me disse: Minha filha, hoje quero que fale com nossa mãe. E eu disse: Celestial mãe, diz-me, há alguma coisa em mim que desagrada Jesus? E ela: Caríssima filha minha, fica tranquila, por agora não vejo nada que desagrade a meu filho. Se jamais chegar a incorrer em alguma coisa que possa desgostá-lo, rapidamente te avisarei. Confia em tua mãe e não temas. Como celestial, como a celestial rainha me assegurava o anterior, me senti infundir nova vida e adicionei: Docíssima mãe minha, em que tristes tempos estamos? Diga-me, é verdade que Jesus quer as casas de reunião dos sacerdotes? E ela: Certamente as quer, porque as ondas estão por elevar-se demasiado alto, e estas reuniões serão as âncoras, as lâmpadas, o comando com o qual a igreja se salvará no naufrágio, na tempestade, porque enquanto parecerá que a tempestade tenha submergido tudo, depois da tempestade, se verá que permaneceram as âncoras, as lâmpadas, o comando, ou seja, as coisas mais estáveis para continuar a vida da igreja. Mas, ó, como são vis, covardes e duros de coração, quase nenhum se move enquanto são tempos de obras. Os inimigos não descansam, e eles estão negligentemente, mas pior será para eles. Depois ele adicionou: Minha filha, procura suprir tudo com amor. Uma só coisa te importa: amar. Um só pensamento, uma só palavra, uma só vida: amor. Se queres contentar e agradar a Jesus, ama-o e dá-lhe sempre ocasião de falar de amor. Este é seu único consolo que o conforta. Este é o seu único consolo que o reconforta: o amor. Lhe diga que te fale de amor e ele se porá em festa. E eu, meu querido Jesus, ouves o que diz a nossa mãe? Que te peça amor e que fales de amor? E Jesus, festejando, disse tais e tantas coisas da virtude, da altura, da nobreza, do amor,
que não me é dado saber dizê-lo com a minha língua humana. Por isso melhor ponho ponto final. Trecho 20, 16 de maio de 1911. Jesus não quer confundir os inimigos da igreja e chora pelas chagas dolorosas que há no corpo dela. Estava rogando ao bendito Jesus que confundisse os inimigos da igreja. E meu sempre amável Jesus, ao ouvir, me disse: Minha filha, poderia confundir os inimigos da Santa Igreja, mas não quero. Se isso fizesse, quem empolgaria a minha igreja? Veja, quem empolgaria a minha igreja? Os membros da igreja, e especialmente quem está em postos e em altura de dignidade, têm os olhos cegos e se equivocam grandemente, tanto que chegam a proteger os fingidos virtuosos e a oprimir e condenar os verdadeiros bons. Isto me desagrada de tal maneira ver aqueles poucos verdadeiros filhos meus sob o peso da injustiça, aqueles filhos dos quais deve ressurgir a igreja e aos quais eu estou dando muita graça para dispô-los a isto. Eu os vejo de costas para o muro e atados para impedir os passos. Isto me dói tanto que me sinto todo furor por eles. Escuta, minha filha. Eu sou todo doçura, benigno, clemente e misericordioso, tanto que por minha doçura arrebatada, arrebato os corações, mas também sou forte, de rasgar e incinerar aqueles que não só oprimem os bons, mas chegam a impedir o bem que querem fazer. Ah, tu choras pelos leigos, e eu choro as chagas dolorosas que há no corpo da igreja, as que me magoam tanto de ultrapassar as chagas dos leigos, porque são pela parte que não me esperava. É porque são pela parte que não me esperava, e que me fazem dispor os leigos a clamar contra eles.